Olá, então estamos aqui chegando à nossa quinta e última aula, que se refere à questão da metodologia de pesquisa em direito, né? Aqui nós procuramos fazer, nas 4 primeiras aulas, né, um apanhado geral aí, de como que se faz uma pesquisa em direito. E nessa última aula nós pretendemos fazer uma espécie de resumo, né, de tudo que foi dito nas 4 primeiras aulas, né? Os pontos mais importantes a serem lembrados e que vocês obviamente não podem esquecer no momento que estiver fazendo a pesquisa de vocês. Bom, eu nesse primeiro bloco aqui dessa última aula, vamos só lembrar aqui basicamente, já de cara, né, que qual é o tipo de pesquisa que se pretende na realidade, né, o que se espera que vocês façam, né? Ou seja, a pesquisa que hoje em dia se espera de um aluno de pós-graduação ou de especialização é uma pesquisa um pouco mais crítica, né, e não meramente uma pesquisa descritiva. Então aqui nós não esperamos uma pesquisa onde vocês vão descrever, por exemplo, processos, ou descrever teorias, né, ou descrever sei lá, doutrinas ou algo nesse sentido. Então não é uma mera coletânea aqui de informações ou uma coxa de retalhos e aí depois vocês fecham isso e entregam isso como pesquisa. A pesquisa que se espera na realidade é uma pesquisa crítica, né, é uma pesquisa que nós chamamos de pesquisa reconstrutiva, né, onde você vai apresentar uma proposta realmente de crítica em relação ao objeto que está sendo investigado. Então, nesse sentido, seria realmente uma pesquisa científica, né? Uma pesquisa científica não tem meramente um cunho descritivo. Uma pesquisa científica ela tem um cunho crítico, reconstrutivo, reflexivo, ou seja lá, ela pretende, na realidade, promover mudanças, né? De percepção, mudanças de leitura, mudanças de visão de mundo. É essa que é a ideia de uma pesquisa científica que vocês pretendem fazer. Então, aqui já para lembrar exatamente lá da nossa primeira aula de o que seria uma pesquisa científica ou uma pesquisa no campo do direito. E aqui, só também lembrando, né, a questão do conhecimento científico, o que é o conhecimento científico, vocês vão se lembrar também de coisas que eu falei nas aulas na nossa primeira aula, que o conhecimento científico ele necessariamente é um conhecimento reconstrutivo. E o que é um conhecimento reconstrutivo? O conhecimento reconstrutivo ele é um conhecimento crítico, né? Um conhecimento que tem como ponto de partida um objeto de pesquisa, aquilo que nós chamamos de revisão da literatura ou chamamos de estado da arte, e aí nós vamos apresentar um marco teórico, e a partir desse marco teórico vamos fazer a reconstrução desse estado da arte ou dessa revisão da literatura. Aí eu também rapidamente falei de coisas que são importantes, a questão de uma visão global da pesquisa em direito, né? Lembrando que uma pesquisa em direito sempre leva em consideração o caráter dinâmico, né, da realidade, leva em consideração que a história ela é não linear, leva em consideração um processo dialético evolutivo que constitui a nossa existência, vamos dizer assim, leva em consideração a ideia de irreversibilidade do tempo, não tem como nós voltarmos atrás, né? Ou seja, não tem como nós desfazermos os erros, apagar os erros, mas tem como nós aprendermos com os erros. Então essa ideia de irreversibilidade, né? Agora cabe exatamente nós aprendermos com esses erros do passado, porque não dá para poder simplesmente voltar atrás e apagar isso, né? Não tem uma máquina do tempo que dá para a gente voltar um pouco atrás ali do erro e inverter toda a história. Isso não funciona, isso só funciona realmente na ficção, na realidade isso não existe, né? E também a ideia de ambiguidade e ambivalência da própria realidade e dos conceitos que circundam essa realidade. Então, lembrando alguns pontos que foram discutidos em relação a isso. Outra questão que muito importante que foi falada nesse curso é a questão da consciência da complexidade. Isso vocês vão ter que ter desde sempre. É claro que ninguém aqui está pedindo, né, para um aluno de especialização, um aluno de um curso de pós-graduação,
que ele faça uma tese de doutorado, mas ele já tem que ter a noção de que o texto que ele vai construir já tem que ter essa percepção de como que a realidade e aquilo que ele está estudando é algo extremamente complexo, né? Não tem como ele simplesmente encarar um problema jurídico de uma forma tão simplificada, né, ou tão reducionista, vamos dizer assim, sem, obviamente, levar em consideração essa complexidade da realidade ou a complexidade do direito. Ou seja, eu não soluciono os problemas jurídicos somente a partir das normas jurídicas, né? Eu tenho que entender que essas normas têm relações com política, com moral e assim por diante, com sociedade, algo nesse sentido. Então há uma complexidade aí que é característica da própria ciência hoje em dia, né? Então não adianta simplesmente ficar simplificando, reduzindo, formalizando, né, para poder facilitar a pesquisa. A pesquisa tem que partir do pressuposto de que o enfrentamento é algo realmente árduo, né, vamos dizer assim. E essa consciência da complexidade é quase que um mandamento hoje em dia, né, para que não se cometa mais erros na realidade. Ok? Bom, eu falei também a questão da origem da investigação científica, que é exatamente ou seja, como que vocês começam a pesquisa de vocês. Esse talvez seja o ponto mais importante de toda essa aula, porque na realidade há sempre uma frustração, né? Ou seja, como que eu vou encontrar um tema de pesquisa, como que eu vou pesquisar, qual que é o meu ponto de partida. Isso realmente, nesse início, é sempre muito frustrante. E aí, como que a investigação científica ela se origina, né? Qual que é o ponto de partida da investigação científica? Eu, também na nossa primeira aula, eu falei que se vocês quiserem ter um aprofundamento melhor para isso, basta voltar na primeira aula. Mas aqui eu já repito que a investigação científica ela sempre se origina de uma inquietação, né? De uma indagação, de uma pergunta, né? Eu sempre começo a pesquisar a partir de um problema de pesquisa. E é claro que esse problema ele não surge do nada, né? Normalmente isso exige aí uma leitura mais aprofundada, né? E aí eu disse para vocês que existem várias formas de você encontrar ou de começar a pesquisa, né? E aí nas nossas primeiras aulas eu falei um pouco sobre a questão de vocês procurarem, por exemplo, a disciplina que vocês têm maior afinidade, fazer uma leitura mais aprofundada dos textos dessa disciplina, né, dos livros relacionados a essa disciplina, para tentar encontrar aí algum ponto dessa disciplina que ainda merece ser trabalhado ou que, por exemplo, não foi trabalhado de uma forma suficiente ou de uma forma adequada. Então esse é um ponto aí que pode levantar aí uma inquietação, uma indagação, e aí você vai partir disso para poder criar a sua pesquisa. E é aí que vai surgir o seu problema, não é? Então é sempre importante fazer essas primeiras escolhas aí para que possa delimitar o tema de pesquisa de vocês. Então, só para dar um exemplo, né, eu trabalhei aqui alguns exemplos de tema, né, mas sempre outra coisa que é sempre importante levar em consideração na origem da investigação científica, no momento em que surge o problema, né, ou que vai surgir o problema, é sempre levar em consideração qual que é a função, vamos dizer assim, da pesquisa no campo do direito. O que a pesquisa pretende no campo do direito? O que nós pretendemos como pesquisadores no campo do direito, na realidade? Eu acredito que a nossa pretensão maior, como pesquisadores no campo do direito, é encontrar uma solução, vamos dizer assim, ou uma resposta, melhor, né, dizendo, mais adequada ao enfrentamento da complexidade do real, vamos dizer assim. Eu tenho que encontrar uma resposta mais suficiente, mais adequada. Ela não pode ser é claro que essa resposta pode não ser a única resposta que vai dar conta de tudo, mas eu tenho que estar sempre buscando a resposta mais adequada, até porque, como eu deixei claro, né, a realidade, a sociedade, ela está em constante evolução e nós nunca vamos parar de evoluir. Lembrando que o significado da palavra evolução é aumento de complexidade. Então, quanto mais aumenta a complexidade,
mais evoluídos nós seremos. Então, quanto mais nós temos a capacidade de lidar com a complexidade, mais evoluídos nós seremos. Então, qual que é a função da pesquisa em direito? É exatamente lidar com essa complexidade. É desenvolver uma pesquisa que seja capaz de oferecer uma resposta capaz de lidar com isso. Então, de que modo que nós vamos enfrentar o mundo lá fora? Né? A gente tem respostas simples para isso? Será que nós encontramos respostas simples para o problema do casamento das pessoas do mesmo sexo? Né? Será que nós encontramos respostas simples para as questões que envolvem discussões religiosas? Né? Por exemplo, a questão da liberdade de expressão. Né? Atualmente nós temos aí, nos grandes meios de comunicação, jornalistas, né, que emitem opiniões um tanto quanto equivocadas, mas e a liberdade de expressão? Ela pode emitir aquele tipo de opinião? Não pode. Aquela opinião dela vai ter algum impacto na nossa vida? De que forma que aquilo vai oferecer um risco para a democracia ou não? Né? Então essa liberdade de expressão, ela tem limite? Não tem limite? Nesse caso não tem? Bom, não sei. Eu não estou emitindo nenhum tipo de juízo de valor, estou tentando me manter aqui só na questão da imparcialidade. Não quero me envolver com a questão desse problema. Mas são discussões hoje em dia, como por exemplo a questão da privacidade. Né? Como que fica a questão da intimidade, por exemplo, em um mundo onde as pessoas estão dispostas a escancarar a sua privacidade, por exemplo, no Facebook, ou, por exemplo, em programas como Big Brother, né? Como é que funciona isso? Então, são problemas que hoje em dia nós temos que aprender a enfrentar, né? De uma forma responsável. Por isso a ideia de consciência de que tudo isso é complexo. Então, na realidade, é sempre lembrar, né? Evolução é aumento de complexidade. E cada vez mais o mundo se torna complexo. Recentemente nós temos visto aí, né, em algumas cidades do Brasil, aí, umas tendências aí de uma justiça às próprias mãos, né, como é que chama? De prender a pessoa em poste, né, em praças públicas e ficar deixando essa pessoa aí passar por uma certa vergonha pública, vamos dizer assim. Isso é algo muito complicado, né, e que demonstra o caráter complexo da nossa sociedade. Né. Em alguns pontos nós estamos muito lá na frente, em alguns pontos nós estamos muito no passado. Ou seja, nós vamos estar sempre vivendo com essa possibilidade de cruzamento do passado com o futuro. Então, essas investigações elas vão surgir daí. Né? Ou seja, eu vou trabalhar, por exemplo, o princípio da liberdade de expressão a partir de uma fala de uma jornalista. Eu vou trabalhar a questão da liberdade de expressão a partir de uma fala de um congressista, né, de um deputado federal, de um presidente aí da Comissão de Direitos Humanos, que no ano passado foi muito discutido, né? Aquelas propostas de projeto cura gay ou algo nesse sentido. Isso tudo aí, gente, cabe muita discussão. Ou seja, vocês têm que começar a entender que direito não é só aquilo que está no texto, né? O direito está circundando a nossa vida a todo momento, né? A questão da liberdade de expressão, a questão da liberdade de pensamento, a liberdade de convicção filosófica, a liberdade religiosa, né, a questão dos cultos. Então, tudo isso aí leva ao desenvolvimento de temas de monografias que são muito interessantes e que têm aí realmente um ganho considerável para o direito, que traz uma importância considerável para dentro do direito. Né? Quem trabalha, por exemplo, a questão do direito de família, né, hoje em dia tem se discutido muito a questão das famílias não mais monoparentais, mas famílias pluriafetivas. Né? Há uma discussão recentemente em relação a isso. Né? Ou seja, a possibilidade de que exista uma família com 3 ou 4 ou 5 pessoas ali, isso pode ser considerado família. Então, o mundo está caminhando para um lado muito interessante e que oferece aí uma fonte inacabada, né, de problemas para pesquisa dentro do direito. Nós estamos num momento muito interessante e basta ficar aí de olhos bem abertos para a realidade que a todo momento vocês vão encontrar discussões muito bacanas para dentro do direito. Então essa seria uma coisa que eu queria voltar até para poder talvez ajudar vocês a encontrarem o tal do tema de pesquisa. Então é isso, né? A pesquisa sempre vai surgir, eu entendo, ela no primeiro momento ela surge de uma inquietação e essa inquietação leva a uma indagação, né? Eu fico inquieto, incomodado com alguma coisa, então eu vou indagar.
Será que liberdade de expressão é isso ou não? Né? Por exemplo. Ou seja, e aí vem uma outra discussão, né? Essa minha indagação, essa minha inquietação, e aí é outra questão da pesquisa, né? Essa minha indagação e essa minha inquietação, elas não têm uma resposta, vamos dizer assim, tão óbvia, né? Necessariamente eu vou precisar de desenvolver uma pesquisa para ter uma resposta mais aceitável, né? Vamos dizer assim. Então não é uma resposta óbvia, eu não vou desenvolver uma resposta fundamentada em meu senso comum, né? Ou naquilo que eu penso sobre aquele assunto. Às vezes, a pesquisa, ela rompe algumas barreiras, ela rompe inclusive alguns preconceitos, né? Então a pesquisa é muito importante nesse sentido também, né? Então às vezes eu já tenho ali um senso comum, uma resposta para algum tipo de problema, mas essa resposta na realidade ela está fundamentada em uma concepção pessoal, em valores que são pessoais, e essa resposta não serve para pesquisa. Então eu desde já, provoco, né, faço uma provocação, um convite a vocês a se despirem de determinados preconceitos para poder trabalhar verdadeiramente uma pesquisa, né? Então vocês estão aqui pesquisando para exatamente, vamos dizer, interferir, né, mudar a realidade, inclusive mudar a si próprios, né? Então é mais ou menos isso. Então essa resposta não é uma resposta simples, ela não está na cabeça de vocês, ela não está em suas convicções morais, em suas convicções pessoais. Eu necessariamente preciso de desenvolver uma pesquisa para poder fechar, né, essa minha inquietação ou encerrar essa minha indagação. Bom, é claro, né, gente, que a pesquisa ela não é o único caminho para encontrar verdades, mas obviamente é o caminho mais seguro para se encontrar uma resposta mais adequada. Bom, essas são algumas questões que eu pretendo né, lembrar nessa última aula. Outra questão que eu acho importante é a questão de como que a pesquisa ela foi mudando ao longo do tempo, né? Eu falei também na nossa primeira aula de que essa pesquisa ela deixou de ser uma pesquisa unidisciplinar para se tornar hoje uma pesquisa inter ou transdisciplinar. Ou seja, o que é uma pesquisa unidisciplinar, né? Antigamente se pesquisava, por exemplo, a questão do direito de família somente a partir da visão do direito civil. Ou seja, eu nunca teria aí a visão do todo, né? Eu vou ver o direito somente a partir do direito. Essa visão meio unidisciplinar, ela é um pouco, talvez, aí, influenciada por um autor como Kelsen, né, que propõe lá na sua teoria pura do direito, né, uma forma, né, de evitar aquilo que ele vai chamar de sincretismo metodológico. Então, Kelsen ele diferencia o que é a ciência do direito daquilo que não é ciência do direito, né? Então, ou seja, ele vai diferenciar a ciência do direito exatamente nessa medida, ou seja, a forma, a metodologia da ciência do direito é muito diferente da metodologia, por exemplo, da sociologia, da ciência política, das ciências econômicas, são coisas bem distintas, né? Embora essas outras ciências elas podem ter uma visão diferenciada do direito, isso não é a visão da ciência do direito. Então talvez Kelsen tenha sido talvez um responsável por isso, né? Por entender que o que deve preocupar o cientista do direito é a visão normativa do direito, né? Hoje em dia a gente cobra isso um pouco mais, né? É aquela ideia de novo lá da complexidade, ou seja, nós temos que ter uma visão um pouco mais ampla do fenômeno ou do nosso objeto de pesquisa, né? Para poder exatamente ter uma visão mais complexa dessa realidade que nós estamos investigando. Bom, então a pesquisa deixa de ser unidisciplinar porque ela não vai dar uma resposta adequada até chegar a um ideal de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Ou seja, a ideia de que num problema jurídico existem também envolvidos ali questões políticas, questões sociológicas, né, questões econômicas às vezes, questões psicológicas também às vezes. Então tem muito olhar envolvido a partir de um mesmo problema. Essa seria a ideia de mudança aí de rumo na concepção de pesquisa, né? Bom, qual que é o objeto, na realidade, de investigação
em uma ciência jurídica, né? O que nós pretendemos investigar nessa concepção de ciência que eu estou aqui defendendo desde a primeira aula. Na realidade, o objeto de investigação, na realidade, da ciência jurídica, ele é a própria realidade, né? Ou seja, nós não temos mais como investigação somente a norma jurídica. Nós temos como investigação de que modo que a norma interfere na realidade, de que modo que a realidade interfere na norma. Ou seja, uma relação, de certo modo, também de codependência, né? A realidade necessita de normas e a norma também, ela, de certo modo, ela é influenciada pela realidade. Então, o nosso objeto de pesquisa ele vai mudando, né, o foco. E também a ciência jurídica, ela não mais se restringe ao que nós chamamos de um saber dogmático, né? O saber da ciência jurídica ele é muito mais do que meramente um saber dogmático, é um saber crítico, é um saber reflexivo. Tem alguns também que falam de uma questão de uma zetética, eu não falei sobre isso, então não vou aprofundar isso aqui. Né? Bom, outra questão que eu acho importante falar é exatamente a questão de surgimento aí de um novo paradigma científico, né? Que eu também, isso tudo foi abordado na nossa primeira aula. Então, em relação ao paradigma científico, uma coisa que é interessante lembrar, que eu falei, é exatamente a mudança de uma percepção de o que seria ciência, de como que se produz o conhecimento, né? Em determinados momentos, esse conhecimento era produzido unicamente pelo sujeito, em outro determinado momento, esse conhecimento ele era influenciado pela história. E aí, hoje em dia, nós temos aí uma mudança na percepção de que é o paradigma, e existe um sociólogo português muito importante, que também é muito criticado, né, que eu também não concordo com tudo que ele fala, mas que ele propõe um tipo de paradigma muito interessante, que ele vai chamar de paradigma do conhecimento prudente para a vida decente. Quem quiser aprofundar melhor a respeito desse paradigma, basta voltar um pouco à nossa aula, lá na primeira aula, para entender melhor do que é isso. Mas ele vai apresentar aí 4 conceitos para exatamente dizer o que seria esse paradigma do conhecimento prudente para uma vida decente. Então ele vai dizer, né, que todo conhecimento científico é natural e social, ou seja, rompendo aí, né, um tipo de paradigma científico onde fazia uma distinção entre ciências naturais e ciências sociais. Ele vai também fazer uma afirmação de que todo conhecimento é local e é total, ou seja, não tem como eu conhecer somente o local e somente a totalidade. As duas coisas estão co-implicadas. Todo conhecimento é autoconhecimento, né? Eu não tenho só como conhecer, esse conhecimento, de certo modo, ele também é um autoconhecimento, né? Ou seja, ele volta, né? Ele é reflexivo, né? Todo conhecimento científico visa constituir-se em senso comum, que é um ponto também, talvez seja o ponto mais criticado na teoria do Boaventura Sousa Santos, mas é um ponto muito interessante, né? Na medida em que o conhecimento ele não deve ficar preso intramuros, né? O conhecimento não é produzido só aqui para, por exemplo, o curso de pós-graduação de vocês. Vocês pretendem que esse conhecimento ele saia daqui, né? Que ele alcance, inclusive, um público muito maior, né? A família de vocês, o bairro de vocês, a comunidade de vocês, assim por diante. Então essa seria uma ideia também importante de ser lembrado. Lembrando aí também outras questões ainda da nossa primeira aula que eu falei, dos formatos de investigação, né? Vocês têm que tipo vocês podem fazer, quais são os tipos de pesquisa que vocês podem desenvolver. E aí eu falei da pesquisa histórica, que vocês podem fazer, que é muito bem-vinda, né? Mas pesquisa histórica não é simplesmente contar história, né? É diferente. A pesquisa histórica, na realidade, ela é uma pesquisa que desconstrói a história, né? Ela é uma pesquisa desconstrutiva, ela pretende exatamente entrar nas entrelinhas da história para compreender a história, né? E, de certo modo, também ela pode se tornar uma pesquisa reconstrutiva. Então, na realidade, uma pesquisa histórica não é simplesmente contar, num sentido cronológico, né, ou linear, desde tal época até hoje, como que esse instituto ele existe. Ou como que esse instituto vem mudando ou vem avançando na história. Esse tipo de pesquisa ela é legal também, é interessante, mas isso não é mais utilizado, né? Essas metodologias históricas
que abordam os fenômenos históricos de uma forma linear e simplória, isso deve ser evitado, né? Nós temos que perceber que, na realidade, existem múltiplos tempos, né? Multiplicidade de tempos, de fontes, de redes sociais e conceituais, e isso deve ser levado em consideração, né? Por exemplo, nós temos, eu até citei um caso que agora, esses casos aí que tem ocorrido no Brasil, né, de você prender o sujeito lá que acabou de praticar um crime em um poste, né, na praça pública, isso me parece que a história meio que fica voltando no passado. Então, isso para demonstrar que o tempo não é linear, né? Nós estamos o tempo inteiro caminhando para frente, mas ao tempo inteiro também voltando ao passado, ou seja, os tempos são extremamente complexos, né? Então, a pesquisa histórica não é meramente contar a história, né? Ou seja, nós temos que levar em consideração que os tempos são não lineares, não sucessivos, né? Existem ambientes sociais os mais diversos possíveis. As fontes históricas, elas devem ser formativas, mas não só informativas. Ou seja, isso também está tudo lá na aula passada, e isso também está no material, né, de PowerPoint, que eu vou deixar disponibilizado para vocês, para quem quiser ter uma noção melhor do que seria uma pesquisa histórica. E também vou falar também no final, né, obviamente, de qual seria a referência bibliográfica para tudo isso. Bom, a pesquisa jurídica exploratória é um outro tipo de pesquisa, além da pesquisa histórica. Ela, na realidade, pretende o quê? Ressaltar características, percepções, descrições, sem se preocupar com as raízes explicativas. Ela não quer explicar nada, ela só pretende explorar. Ela abre caminho para outros tipos de pesquisas mais profundas ou a hipóteses mais precisas, né? Elas, de acordo com a professora Miraci, por exemplo, elas são pré-requisitos de grande valor para a construção de banco de dados. Então, a pesquisa jurídica exploratória não é a pesquisa em si, né? Vocês estão explorando um material, estão formando ali um banco de dados. É uma etapa da pesquisa, mas não é a pesquisa. A pesquisa jurídica comparativo, né, que é algo extremamente interessante, onde você faz aí, identifica similitudes, diferenças de normas e instituições em dois ou mais sistemas jurídicos ou no mesmo sistema jurídico. E aí eu já falo que, desde já, indico aí, né, alguns livros muito importantes que são pesquisas comparativas, né? O livro do professor Gilmar Mendes, chamado Jurisdição Constitucional, onde ele vai fazer uma comparação entre a jurisdição constitucional brasileira e a jurisdição constitucional alemã, né? O livro dele chamado Jurisdição Constitucional, editado pela editora Saraiva. Tem um outro livro também do professor Mauro Capelletti, onde também é um livro de comparação. Ele vai comparar exatamente o controle de constitucionalidade na Áustria, nos Estados Unidos, na França, como é que isso funciona, e só para vocês poderem ter uma noção de como é que seria uma pesquisa comparativa. Tem também um livro do professor José Adécio Leite Sampaio, onde ele vai falar sobre a Constituição reinventada pela jurisdição constitucional, um livro até volumoso, né? Se não me engano tem mais de 1000 páginas, onde ele vai comparar ali vários sistemas jurídicos, né, para poder abordar essa questão da jurisdição constitucional como um poder constituinte aí, que fica como uma jurisdição que reinventa a Constituição a todo momento. Então, são alguns livros aí, tem vários outros livros também clássicos, né, que vocês podem perceber, podem ter como padrão para entender como é que se faz uma pesquisa jurídica comparativa, né? Tem a pesquisa jurídica descritiva, que eu também acho que não seria uma pesquisa jurídica, já que eu falei lá atrás que a pesquisa necessariamente ela é crítica e não pode ser meramente descritiva, né? Então, a pesquisa jurídica descritiva é um procedimento analítico de decomposição de um problema jurídico em seus diversos aspectos, relações e níveis. Isso é importante? É muito importante. Vai ter que ter isso em pesquisa? Obviamente que vai ter. Mas só isso não é pesquisa. Então, eu fazer uma descrição, aprontar os aspectos, as relações, os níveis, isso é extremamente importante para a pesquisa, mas como uma fase da pesquisa. Isso não é a pesquisa toda. Ok? Um outro tipo de pesquisa muito pouco utilizado no direito é a pesquisa do tipo jurídico projetivo, né? Onde você faz projeções, onde você vai detectar tendências futuras em um determinado instituto jurídico, né? Mas é uma pesquisa muito pouco utilizada. E o último tipo de pesquisa, que eu acho que talvez seja o mais interessante, e toda pesquisa tem que ser isso, né? É a chamada pesquisa do tipo jurídico propositivo. Veja bem, quando eu uso a expressão propositivo, o que é propositivo aqui, né, gente? Propositivo não necessariamente é propor uma mudança, mas é apresentar uma crítica, é ter uma postura crítica
em relação àquilo que você está investigando. Então, toda pesquisa jurídica, ela sempre vai ser do tipo jurídico propositivo, mesmo que ela seja histórica e, obviamente, que ela seja descritiva ou que ela seja comparativa. Tem uma proposta nessas pesquisas, né? Qual que é a proposta? A proposta ela é crítica, não necessariamente de mudança, ok? Então, já voltamos aí no próximo bloco